Um pouquinho das técnicas de aproveitamento de resíduos que a gente utiliza na horta e que eu acho que pode ser uma boa dica e que são experiências que a gente vem fazendo aqui com essa ênfase nos processos de agrofloresta, de aproveitamento da matéria orgânica, de compostar os resíduos. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Bom dia, gente! Tô aqui esquentando a aguinha pro chimarrão, aproveitando o foguinho para se esquentar também. E hoje a gente tem que mexer com a continuação da cana aqui no sítio. A gente tem que espalhar o bagaço e aí eu vou aproveitar esse assunto para falar um pouquinho das técnicas de aproveitamento de resíduos que a gente utiliza na horta e que eu acho que pode ser uma boa dica e que são experiências que a gente vem fazendo aqui com essa ênfase nos processos de agrofloresta, de aproveitamento da matéria orgânica, de compostar os resíduos, para ter uma agricultura orgânica, agroecológica, sustentável e com bastante fertilidade, com bastante vida, que produz um alimento nutritivo. Então é uma série de vantagens boas e a gente vai falar disso hoje com vocês. Aproveitar esse momento que estou tomando chimarrão para também falar para vocês do melado que nós fizemos ontem. Gente, estou impressionado, acho que foi o melhor melado que a gente já fez. E o interessante, né, que a produção mais artesanal ela não é essa coisa estandardizada, padronizada. Às vezes tem resultados um pouco diferentes. Acho que ontem foi inclusive o melhor deles, porque tem questão de consistência, da qualidade da cana, da variedade da cana, tem N fatores que afetam ali para você chegar num determinado resultado. E o de ontem a gente chegou numa consistência, numa qualidade, e lembrar que está disponível na lojinha para quem quiser comprar. O nosso melado é só caldo de cana cozido, a gente não tem nenhum aditivo, que há situações que as pessoas adicionam algumas misturas, como emulsificantes, para às vezes garantir um pouquinho mais de uma aparência melhor, né? Isso às vezes também reflete tem receitas, algumas coisas que não funcionam com os emulsificantes e funcionam com um melado purinho e que a gente atribui até ser mais saudável, né, por não conter ingredientes industriais ou coisas de fora. Então aqui, paramentado com roupa de trabalho, e aqui está a cana que eu já falei para vocês antes, do nossa produção do melado. Tá um bagaço bem fresco, a gente fez ontem a moagem. E aqui já adiantar, ó, tem uma composteira circular que a gente acumula resíduos também para fazer o composto para a horta. E aqui tá a horta, que muitos já conhecem, já sabem do processo todo que a gente vem fazendo, né, nos últimos anos, de cultivar considerando princípios aí da natureza, de ciclagem de nutrientes, de recuperar o solo, de criar vida no solo, essa questão de diversidade. E até por isso, daí a ideia do vídeo de hoje é compilar um pouquinho desses resultados, dessas experiências, do que a gente aprendeu e do que a gente acha
mais legal tá fazendo. Para trocar essa ideia com vocês, vamos partir do raciocínio de um lugar pequeno para um lugar grande. Então, se eu estivesse numa casa, num apartamento, por exemplo, que são lugares pequenos, e para quem está nessa condição, eu recomendaria usar aquelas composteiras domésticas, que são aquelas recipientes plásticos, algumas têm vários andares, tem coleta de chorume, e fica num espaço bem fechado para evitar problemas com mosca, com insetos, né? E também é bem compatível à geração de resíduos que se tem num espaço de apartamento ou de casa sem quintal, que acaba sendo geralmente só resíduos da cozinha. Claro que depende também, né, o que a pessoa consome, porque dá para compostar outros materiais, como até a gente coloca o exemplo da escova de dente de bambu, que é uma das escovas que a gente usa, inclusive para quem quiser tem na nossa lojinha. E ela tem o cabo de madeira e as cerdas dela são de plástico, mas quando a gente termina o uso dela, pode arrancar com alicate o plastiquinho lá, somente os pelinhos, né? E colocar o cabinho para compostar. Mas isso é só um exemplo de outros materiais que poderiam ser compostados num espaço pequeno de casa ou apartamento. Às vezes caem algumas folhas de árvore na sacada ou no quintal, dá para juntar, compostar e colocar esse composto em pequenos vasos e depois estar produzindo hortaliças, cultivando plantas, seja também para uma questão mais ornamental, para chás e tudo mais. Quando a gente fala de um espaço um pouco maior, vamos colocar um exemplo aí de uma casa que já tem um quintal, tem acesso a um espaço de solo mesmo para fazer a compostagem, eu acho bastante legal duas técnicas. A primeira delas é o balde maluco. A gente ouviu falar a primeira vez dessa técnica com o pessoal do Rama Permacultura lá do Rio Grande do Sul, e é simplesmente pegar um balde com tampa. Você pode fazer uns pequeníssimos furos na tampa, nas laterais dele, furos bem pequenos para que não fique entrando insetos no material que você vai compostar ali dentro. E o fundo do balde você retira. Você vai deixar sem fundo. E aí, quando você for colocar no solo esse balde, você vai enterrar a base dele, né? Ele vai estar só com as laterais, sem o fundo, você vai enterrar ele um pouquinho e vai enchendo esse material, por exemplo, o resíduo da cozinha, ele vai soltar chorume, e esse chorume já vai ser incorporando ali ao solo, e logicamente você vai pôr esse balde num lugar que você deseja cultivar futuramente, né? Então você aproveita esse chorume desse processo diretamente no solo e não precisa ter em um lugar à parte, como numa composteira, onde fica fechado, e depois você tem que trazer esse material para espalhar. Então eu acho mais prático para não ficar um vai e vem daqui para lá, de lá para cá com esse tipo de material. Você já traz ele praticamente direto para o canteiro, e o composto que está dentro do balde ali, você vai encher esse balde sem fundo lá cravado na terra. A hora que ele encher, você vai tampar e, claro, vai esperar um tempo para acontecer a decomposição. E nem precisa deixar esse material dentro do balde se decompor por completo, porque às vezes a gente pode deixar ele fechado dentro do balde só nessa fase crítica, onde o material está mais fresco e aonde que atrai mais bichinhos, vetores, que a gente tem que manter sob mais controle, principalmente quando a gente fala de cidade, né? Onde o equilíbrio ambiental praticamente não existe. Então, depois que ficou pronto, você puxa o balde, ele já vai sair tudo pelo fundo, né? E aí espalha esse composto ou esse material, mesmo aquilo que não se decompôs direito, você pode espalhar ali sobre o espaço que o balde estava, e aproveitou muito bem o chorume e o material em decomposição. Eu acho muito prático. Outra técnica também que aí a gente faz aqui no sítio, a compostagem laminar nada mais é do que você tem o seu canteiro lá na horta e você vai acumular os resíduos da cozinha, por exemplo, ou do material que você quer decompor, em uma camada. Vamos supor uns 5 centímetros. Você vai espalhar e cobrir com uma camada bem generosa de folha seca.
de palha, de grama, porque normalmente a compostagem você tem que criar o máximo possível o equilíbrio de carbono e nitrogênio. O carbono geralmente é a matéria mais seca. A matéria verde e úmida geralmente se refere mais a nitrogênio. Então, vai fazer uma camada lá com o material, adicionar palha por cima, e esse canteiro você não vai plantar logo em cima disso, né? Você vai ter que deixar esse material se decompor por algumas semanas ou meses, e aí a hora que você achar adequado para a cultura que você vai pôr, dependendo da cultura, né? Pode ser mais ou menos esse tempo, você vem e planta já em cima dessa palha, desse material que estava se decompondo. Então você também aproveitou o chorume, aproveitou ali o material sólido dos resíduos e não precisou ficar fazendo compostagem em lugar separado, que, né, eu acho legal, mas quanto mais práticos a gente puder ser de levar isso direto para o lugar definitivo, eu acho mais fácil, mais rápido. E para um quintal também serve, né, além do balde maluco, dessa compostagem laminar, fazer uma pilha de compostagem. Fazer um monte de resíduo, equilibrando o material mais úmido, mais fresco, com um material seco. Então você vai montar uma pilha de resíduo tentando ter um equilíbrio de carbono e nitrogênio. E ali vai acontecer uma fermentação. Esse carbono e nitrogênio, né, esse equilíbrio é bom para a gente proporcionar uma fermentação eficiente. A fermentação é o princípio dos micro-organismos, né? Isso vale para toda compostagem, né? Os micro-organismos que se proliferam ali nesse ambiente favorável para eles e degradam a matéria orgânica em pedacinhos menores até se tornarem nutrientes disponíveis. E essa questão da pilha de compostagem é o que a gente tem nesse lado aqui, ó. A gente faz um círculo em torno dessa árvore, e a gente faz esse círculo porque quando a gente começa a abrir, retirar o composto que tem nessa pilha, a gente começa de um lado e vai indo para o outro, e a colocação dos resíduos vai seguindo nessa forma também. Aqui, por exemplo, é o material mais fresco. Eu tirei esses dias o composto que estava por baixo. O que não se decompôs ainda, eu volto para a pilha, e quando a gente for seguir com o processo de retirada do composto, eu vou seguir nesse sentido aqui, nesse sentido do círculo. E o que não está legal, como esse material que está por cima, eu vou jogando para esse lado e ele vai fazendo esse processo até se decompor por completo. E aqui embaixo, ó, a gente tem um material mais preto e cheio de matéria orgânica, que a gente sempre, quando põe nas hortaliças, né, vê assim um desenvolvimento muito bom das plantas. Olha só, raízes, tudo mais desse material decomposto. E essa pilha não precisa ser feita sempre em círculo, ela pode ser feita em uma linha também, comprida, não tem problema algum. Nós acabamos fazendo de uma maneira muito, vamos dizer, bem simplificada. A gente só tenta seguir um pouco ali essa questão de colocar um fresco, um pouco de cobertura. Às vezes tem ficado até faltando cobertura, né? A gente vem e joga o resíduo da cozinha na pressa e mesmo assim vai acontecendo uma decomposição e a gente consegue aproveitar o resíduo. Então, por mais simples que seja, no final disso tudo ainda sai adubo. Claro que daí, como eu falo, depende as condições, depende do local. Você tem que ir especializando a compostagem para ela se adequar, né? Porque eu já vi pessoas falar, mas aí eu fiz aqui, deu mosca e abandonou de fazer compostagem. Mas às vezes é só adequar o teu processo para que você não favoreça a presença desse tipo de bicho, né? Então aqui no sítio a gente não tem sim, um problema com isso para esse tipo de compostagem, mas para quem quiser, tem toda uma receita bem detalhada para fazer a compostagem de pilha. Tem um conhecimento bem aprofundado para entender, fazer esse equilíbrio carbono-nitrogênio. Então dá para se aprofundar e ter uma compostagem bem eficiente, produzir um adubo bem equilibrado. Dá para avançar muito, só que a gente vê nessa questão de praticidade no dia a dia, exige trabalho fazer uma compostagem com esse nível de especificidade, né, de conhecimento. E aí,
para caber mais dentro do nosso dia a dia, a gente prefere não fazer essa compostagem super cheia de processos em um lugar separado, por conta do trabalho, e fazer uma compostagem já direto no local que a gente vai cultivar. E isso também traz um benefício que eu gosto, que é de não perder o potencial de cobertura e de proteção do solo que a matéria orgânica oferece. Então, por exemplo, nós temos várias coberturas aqui diferentes na nossa horta, e elas poderiam ser colocadas todas na compostagem, mas a gente sempre prefere trazer aqui porque a cobertura protege o solo contra o sol, né, do sol queimar, esquentar a terra. Isso desfavorece muitas vezes a proliferação dos micro-organismos benéficos, de favorecer a vida no solo, né? Além de proteger do sol, protege da chuva, o terreno compacta menos, porque as gotas da chuva, querendo ou não, compactam a terra. As gotas da chuva também selam a superfície da terra, porque a gota cai do céu, bate na terra, ela vai soltando pequenas partículas do solo, que essa partícula ela se solta ali com o impacto da gota da chuva e vai para o lado e tampa, às vezes, um poro onde a água deveria estar infiltrando no fundo da terra. Então essa exposição à chuva vai fazendo esse impacto da chuva, vamos dizer, fazer um selamento da camada superficial do solo, e vai acontecendo um impedimento da água infiltrar, dificulta a água infiltrar. Então a palha é amiguíssima aí da chuva, de fazer a chuva infiltrar no solo, e é para onde a água deve ir, né? Se ela escorrer em cima do solo, a gente tem perda do nosso nutriente, ela abre buraco e gera um problema ambiental, né, quando a gente fala de erosões em maior escala. Além disso, protege na questão da temperatura do solo, a temperatura fica mais estável, e até agora que a gente está no clima de inverno, tem risco de geada. Então protege também nessa questão do frio, ter uma cobertura legal nos nossos canteiros. Outra vantagem muito boa, nasce pouquíssimas plantas espontâneas, o famoso mato, o capim, o inso, porque a cobertura ela impede que essas plantas ativem o processo de germinação. Que eu noto, né, quando a terra está, o solo nu, solo exposto ao sol, parece que isso ativa a natureza, né, ela fazer as sementes germinarem, porque é a intenção da natureza. Solo exposto é ferida. Um solo nu sempre vai ter uma plantinha lá para nascer, para cobrir e iniciar um processo de criar uma floresta, né? Tem toda uma sucessão que a gente fala para cobrir o solo. E aí, com essa proteção, parece que as sementes entendem que o solo está protegido e nasce muito menos plantas espontâneas. Então dá pra gente assim um fôlego enorme de não precisar ficar arrancando. Claro que, né, dá trabalho trazer esse material aqui. A gente acaba, às vezes depende da dificuldade da obtenção dessas coberturas do canteiro, quase que é uma troca, né? Em vez de você ficar arrancando o capim, às vezes você tem que trazer matéria orgânica. Só que o ganho com trazer esse material para cobrir o solo, ele é muito grande. Como eu falei, né? Proteger do sol, a temperatura. Outra vantagem, também segura muito a umidade. Até nessa ideia de agrofloresta, o pessoal fala de 80% menos irrigação nas áreas que estão bem cobertas. Então isso é muito legal. Isso é uma ajuda para aquela galera que faz horta e fala: eu não tenho tempo de regar, é muito difícil, eu esqueço. Então uma carta coringa aí na horta para quem tem esse tempo escasso é ter matéria orgânica, porque dá mais resiliência, a umidade fica mais tempo no solo e funciona como esponja. Isso eu até consigo mostrar aqui para vocês. Olha só, a gente tem muita cobertura aqui, tá? Um processo de compostagem no próprio canteiro, ó. Aqui tem o canteiro de alho, aqui tem outro, aqui ficou um canteiro em descanso. A gente tinha milho, tinha amendoim tempo atrás, aí achou que a matéria estava muito grosseira, a gente deixou ele descansar agora nesse período de inverno. E nós fizemos todo um processo de construção dos nossos canteiros permanentes, que a gente fala, que é com a colocação de troncos junto na construção do canteiro. E esses troncos já estão aqui uns 2 anos, por aí.
E olha só, esse material vai decompondo, vamos ver se eu consigo, né? Porque às vezes... Mas aqui deu pra ver, ó. Apertei, saiu água desse material porque ele tem uma capacidade esponjosa. A matéria orgânica, quando se incorpora no solo, ela vai dando essa capacidade de segurar mais água. Então aproveitar a matéria orgânica, que às vezes estaria lá toda amontoada na compostagem, aproveitar ela como cobertura, eu acho também uma vantagem. Claro que pode ser que não sirva para algumas condições, cada um tem que ver o sistema que produz e dá para estar se adaptando da forma que melhor convier. E aí, gente, trazendo esse material na superfície do solo, o processo de compostagem acontece ali nessa camada, né? Normalmente, a diferença é que na pilha você tem um processo mais acelerado, mais otimizado, e aqui é um pouco mais demorado, só que também, como eu disse, a gente tem outro benefício de ter o solo coberto. E aí, nessa parte, eu gostaria de também explicar algumas formas que a gente vem aproveitando, principalmente o material mais grosseiro. Normalmente se indica, a gente vê nas práticas, ainda mais quando são áreas maiores, né, triturar o material antes de colocar na horta e pôr as mudas de hortaliças. Só que triturar também tem um custo, dá um trabalho, né? Porque normalmente precisa uma máquina que às vezes consome combustível, consome energia, você tem que ter um lugar acessível para isso. E eu vejo que vai incluindo etapas no processo de cultivo. E nós, por exemplo, não temos um triturador aqui eficiente, e aí a gente foi se adaptando com cada material. O material mais fino, ele é um material que a gente sempre prioriza para pôr do lado das mudas. Aqui o nosso material fino está sendo principalmente essa graminha. Ela é uma grama que faz uma cobertura. Tem lugar que ela é tão... cobre tanto que nem a água atravessa ela no canteiro. Olha aqui, gente. Aqui vai dar às vezes para mostrar para vocês. Ó. A água saindo aqui. Fica uma esponja, que é um tronco que tem aqui debaixo se decompondo. Então o nosso material fino tem sido no momento essa grama. As palhas de grama normalmente são uma boa fonte de material fino, e aí a gente não precisa triturar o material mais grosseiro para ter esse tipo de função. O material fino é bom estar do ladinho das mudas, porque se a gente põe às vezes uma coisa grosseira, esse material ele cobre a muda. Às vezes uma muda, por exemplo, de alface que está muito jovem, é difícil de estar plantando no meio de material grosseiro. Ele acaba funcionando em pequenos espaços que às vezes a gente tem bastante tempo para organizar, né? Mas quando a gente vai falando de áreas mais extensas de cultivo, acaba tendo que ter um material mais triturado para render. Mas na situação que nós temos aqui, é uma horta de quintal e uma produção de comercial pequena, nós conseguimos manejar muito bem essa questão do material mais grosseiro. E a gente pode ver daí aqui, nesse canteiro aqui da cebola, dá pra ver que nessa linha onde eu tô apontando o meu dedo, tem uma parte mais alta, né? Então nessa área aqui, a gente tem uma fileira de troncos, que são esses troncos, esse material que já está esponjoso que eu mostrei há pouco aqui. E aí aqui nessa parte mais baixa é onde tem o material mais fino e é onde nós colocamos as mudas. Aqui no alho também dá para ver. Nós fizemos 3 fileiras duplas, fileira 1, fileira 2, fileira 3. E aqui, ó, ali dá para ver já um tronco, aqui tem outro tronco. Tem fileiras de tronco entre as linhas duplas de alho. Em cima do material grosso dos troncos vem o material médio. Aqui dá para ver que por exemplo, ó, um galho mais fino, porque os troncos que normalmente a gente utiliza são troncos de 10, 15 centímetros de diâmetro, são madeira grossa mesmo. E a gente tem até um esquema para quem quiser conhecer de montar os canteiros permanentes. Tem vídeo especial sobre esse sistema, que a gente faz uns murunduns, a gente organiza a terra para colocar esses troncos mais grossos e depois vir com a cobertura mais fina e as mudas. Então vale a pena ver, eu gostei demais. E a gente chama de canteiro permanente porque a gente vai colocar os troncos ali e não fica
revirando tudo isso toda vez que a gente reforma o canteiro. Então a gente vai organizar essa primeira vez com os troncos e vai deixar 2, 3 anos sem revirar ou sem reformar totalmente a área, porque depois a gente só vem plantando, abrindo pequenos espaços entre os troncos para estar inserindo as mudas. A gente vê vida, fungos, coisa que nunca eu vi na horta. Tem fungo que eu nunca vi na vida, apareceu aqui na horta, significa que deu condições para esses organismos se desenvolverem, né? E até em períodos mais secos, um tronco grosso ele consegue abrigar uma condição muito melhor do que uma cobertura fina. Depende, os troncos são muito tortos, é difícil de organizar. Aí a gente, às vezes galharia mais fina, que é ruim de picar, a gente coloca no trilho. Aí nosso pisoteio vai quebrando esse material, e com o tempo, havendo a decomposição do material no trilho, a gente pode puxar esse material do trilho para cima do canteiro principal. Aqui aconteceu, ó, no nosso cultivo do alho, aqui teve um material maravilhoso, tinha um material preto já bem decomposto nesse trilho, porque a gente acumulou das outras nos anos anteriores, e daí dessa vez nós conseguimos jogar esse material como já uma cobertura mais fina, num processo avançado de decomposição, para adubar aqui o alho. E claro, a gente não deixou a terra acabou ficando meio nua, né, por conta da gente tirar essa nata da terra, dessa material de decomposição. A gente já trouxe mais material grosso para proteger o solo e já gerar um composto que a gente vai jogar futuramente para cima do canteiro. Olha só que coisa mais linda esse cogumelo. E olha onde ele está brotando, gente. Num tronco. Esse aqui é um tronco que está em decomposição. Não vou quebrar para não estragar o cogumelo aí, deixa ele aí, né? E deu condições para ele germinar nesse espaço. No meio dessas cebolinhas, ó, nós notamos aqui que tem galhos finos. Então, aonde a gente acha que dá para pôr, que não atrapalha tanto o nosso processo de cultivo, a gente adiciona todo esse material para estar sempre compostando. A madeira é o material mais rico para a gente estar fazendo a compostagem, que ela gera um humus, um material mais estável. É um material mais nobre, de mais qualidade. Então, desperdiçar poda, né, tronco de poda de árvore, isso é um crime, né? Jogar isso fora. A gente vê com frequência acontecendo nas cidades. E aqui no nosso sistema, a gente tem uma horta mais de roça, né? Não tem... a gente está mais preocupado com a praticidade do que com a beleza do espaço, porque daria para organizar isso aqui de inúmeras formas para parecer muito mais agradável aos olhos, né? Depende aí como cada um enxerga, bonito ou não. Então a mensagem aqui é, gente, vamos aproveitar e seguir um princípio da natureza, de ciclar os nutrientes e não ficar jogando todo o material orgânico fora. Por exemplo, o pessoal corta a grama, é capaz de pôr o material dentro de uma sacola plástica e jogar isso, que mistura com um monte de merda, de plástico, no aterro, no lixão. Gente, esse material poderia se decompor às vezes no jardim de uma maneira muito incrível, gerar fertilidade, e aí as pessoas estão pondo isso para fora como lixo e depois vão na agropecuária comprar humus de minhoca, comprar composto, que nada mais é do que esse material orgânico decomposto e organizado e preparado ali para servir para as plantas. A gente precisa aprender muito ainda, né, gente? Tem muita coisa a melhorar nesse sistema todo. E só reforçar uma questão aqui com vocês. Quando nós vamos inserir mudas no canteiro, ou nós já temos muda no canteiro, não é legal trazer material com nitrogênio, material molhado, vamos dizer, matéria orgânica fresca, que é uma matéria orgânica que gera, ela fica fedida quando está em decomposição. Às vezes ela fica fedida porque tem excesso de nitrogênio. Nas ocasiões que nós já temos mudas no canteiro, a ideia é trazer matéria seca, carbono, né? Que por mais que você, às vezes, coloque uma quantidade um pouco maior, não gera
mau cheiro e não atrai insetos que a gente não quer aqui na horta. Aí para canteiros que vão descansar, que você não vai plantar, dá para estar fazendo aquela compostagem laminar ou inserindo material mais fresco, mas desde que deixe esse tempo, né, para haver esse descanso. Tá aí essa bagaceira toda, literalmente. Cobri com as folhas que já havia, então vai virando uma pilha de nutrientes que aos poucos a gente vai estar disponibilizando isso no canteiro, formando solo preto, rico em matéria orgânica e de uma forma autônoma, né? Sem depender de insumos para fazer agricultura, insumos externos que venham de indústria principalmente, né? Que são normalmente os insumos que não são sustentáveis. E com esse sol bonito que abriu, com esse dia lindo, que a gente vai encerrando esse vídeo. Gente, quem gostou, quem se identificou, quem tem às vezes uma contribuição a mais, algum resultado de uma experiência que tem em casa ali, quiser compartilhar nos comentários, a gente sempre está olhando o que vocês trazem para nós e para a comunidade, né? Não só para nós. E deixa o like, compartilhe, que também isso ajuda muito o YouTube a entender que tá legal ele divulgar mais esse conteúdo adiante. E um agradecimento mais que especial para os queridos apoiadores, que, gente, graças a vocês, já tem um bom tempo que a gente está conseguindo se dedicar, né, nessa produção de conteúdo e trazendo essas experiências práticas aqui pro virtual, pro canal e no YouTube, e ampliando essa comunidade, expandindo mundos aí de pessoas que estão buscando viver de uma forma mais integrada com a natureza, buscando viver de uma forma mais saudável. Eu acho que é para esse caminho que a gente está se dedicando e está indo, né? Valeu, turma. Sempre avante. Expandindo mundos. Até a próxima, hein?